invite you to turn to the book of Psalms tonight. Quero convidá-los a abrirem o livro de Salmos nessa noite. And our first psalm will be Psalm 115, 115. E o primeiro salmo que nós vamos olhar para ele é o Salmo 115. Let me put this down on the floor. This is bugging me here. We find ourselves today in the middle of what some have called the worship wars. Nós nos encontramos nos dias de hoje no meio daquilo que alguns têm chamado de batalha do cultuar. The worship wars are the ongoing debates and conflicts among Christians about what worship is. E essas batalhas de cultuar são os debates e os conflitos havidos entre cristãos acerca do que é o verdadeiro cultuar. The debate is over how we are to worship, E esse debate diz respeito a como devemos cultuar, what we should do in worship, o que devemos fazer durante esse culto, what should we sing and how, como nós devemos cantar e o que cantar, what kind of music, que tipo de música, what kind of preaching, que tipo de pregação, what kind of atmosphere, que tipo de ambiente, even what kind of architecture. até que tipo de moldura para esse culto. Now, in some ways, there have always been some kind of worship wars, De certa forma, sempre houve essas batalhas do cultuar, just as there have always been doctrinal wars. assim como tem havido sempre as batalhas doutrinárias. But in the last 50 or 60 years, the debate has heated up to a new level. Mas nos últimos 50 ou 60 anos, esse debate acerca da batalha do cultuar tem esquentado. And I believe that's largely because the church has lost agreement on how we are to relate to the world. Mas eu creio que isso tem muito a ver com o fato da igreja ter perdido a noção de como nós devemos nos relacionar com o mundo. And once we no longer agree on our identity as the church, we will not be able to agree on what is appropriate in worship. Então, uma vez que nós não conseguimos concordar sobre qual deve ser a nossa identidade como igreja, dificilmente nós concordaremos em como deve ser o nosso culto. The church is a pilgrim church. A igreja é uma igreja peregrina. We are pilgrims through a world system that denies the supremacy of Christ and lives for self. Nós somos peregrinos passando pelo meio de um sistema mundano que nega a supremacia a Cristo. We have to work in the system and be around it, but it is not our home. E eles vivem para si mesmos. Nós temos que trabalhar dentro desse sistema, viver próximos deles, mas isso não pode ser o nosso lar. So as pilgrims, if there's any area where we should be profoundly different to the world system, it is worship. Então, como peregrinos, se existe uma área em que nós deveríamos ser radicalmente diferentes do sistema mundano, essa área é o nosso cultuar. Because our worship, more than anything else, displays who it is we love. Porque o nosso cultuar, mais do que qualquer outra coisa, é o que exibe a quem nós amamos. Our worship displays what He is like, the very character of God. O nosso cultuar descreve como é essa pessoa que cultuamos, qual é o caráter de Deus. And if we allow the culture of the world system to shape our worship, we are not a pilgrim people. E se nós permitirmos que a cultura do mundo, do sistema do mundo, deforma esse nosso cultuar, nós não seremos mais um povo peregrino. We're not a pilgrim people just because we worship. Nós não somos um povo peregrino só pela forma que cultuamos. Everybody worships, that's part of being human. O fato de cultuar não nos faz peregrinos, cultuar é humano. The world has worship, even those who deny the existence of God. O mundo adora, cultua, mesmo aqueles que negam a existência de Deus o fazem. Humans can deny that there is a God whom they should worship, Os humanos podem negar a ideia de que existe um Deus a quem eles devem cultuar,
But they cannot deny their own nature. They still end up worshiping something. Mas eles não podem negar a sua natureza adoradora, eles acabarão adorando alguma coisa. Tonight I'd like us to consider three fundamentals of pilgrim worship. Nesta noite eu gostaria que nós considerássemos 3 elementos fundamentais do cultuar peregrino. And because this series is about the pilgrim church, I want to contrast them with the worship of the world. E já que isso aqui é uma série a respeito da igreja peregrina, eu quero contrastar isso com a adoração que o mundo faz, com o cultuar que o mundo promove. What we'll see is the object of our worship is different. Nós vamos ver que o objeto da nosso cultuar é diferente. And so will be our approach and the expression of our worship. E nós vamos ver que também a nossa abordagem e também a expressão da nossa adoração são diferentes. These are very basic truths, São verdades muito simples, muito básicas. but I hope therein we'll see that they're undeniable. Mas eu espero que, por serem assim simples, elas sejam algo que nós não podemos negar. We're going to be looking in the book of Psalms, Vamos abrir o livro de Salmos, not because the Old Testament prescribes our New Testament worship, não porque o Antigo Testamento prescreva a nossa adoração neotestamentária, but because the book of Psalms describes worship for all of God's peoples. mas porque o livro de Salmo descreve o cultuar como deve ser para todos aqueles que pertencem ao Senhor. So let's begin in Psalm 115, Então vamos começar no Salmo de número 115. and let's read verses 1 through 8. E nós vamos ler no Salmo 115 os versículos 1 a 8. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. So here's the first principle. Então o primeiro princípio é: Pilgrim worship is directed towards God, not ourselves. o cultuar peregrino é direcionado a Deus, não a nós mesmos. God's people understand the absolute bottom line of worship is this: worship is not about us. O povo de Deus compreende que a absoluta verdade conclusiva acerca do cultuar o cultuar não diz respeito a nós. We are not the objects of our own worship. Nós não somos o objeto do nosso próprio cultuar. Worship is not about using God or religion or church to in some way enhance ourselves. A adoração ou cultuar não diz respeito a usarmos a Deus ou a religião ou a igreja de forma a nos realçar. Worship is not there to make ourselves feel better or celebrate ourselves. O cultuar não existe para que nós nos sintamos melhor, para que nós celebremos a nós mesmos. The very first line of Psalm 115 verse 1 is Pilgrim Worship 101. A primeira linha do Salmo 115 é when you talk about program worship 101. Just the very bottom line, the very beginning. Ok. É o princípio da adoração, é o princípio mais básico. Não. Oi? Ok. PAB da adoração peregrina. Obrigado, Marco. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Pilgrim worship says when we gather to worship, it's not to glorify our names, but to glorify God.
A adoração peregrina diz que quando nós nos reunimos para cultuar, para adorar, não é para glorificar o nosso nome, mas é para glorificar o nome de Deus. Worship is not a celebration of us using God as the excuse. O cultuar não é um celebrar de nós mesmos usando Deus como desculpa. Worship is honoring and loving someone who is not us. O celebrar, o adorar, o cultuar é celebrar alguém que não é nós mesmos, que não tem nada a ver conosco. Worship is a response to God. A adoração é uma réplica à pessoa de Deus. In verse 1, the psalmist says, "It is appropriate and fitting that God should receive the glory." No versículo 1, o adorador diz que cabe bem que Deus receba a glória. See, verses 1 and 3 tell us that worship is a response to God and His actions. Os versículos 1 e 3 dizem que o nosso cultuar é uma réplica a Deus e às suas ações. Notice it says, "Because of your mercy and truth." Repare que diz, por amor da tua misericórdia e fidelidade. We worship God because He has acted mercifully to us. Nós adoramos a Deus porque Ele agiu com misericórdia para conosco. He has spoken truthfully and acted truthfully. Ele agiu e falou de forma fiel conosco, com fidelidade. See, these are not the inventions of our own minds like the pagan gods. Isso aqui não é uma invenção da nossa mente, como é o caso dos deuses ou ídolos pagãos. The psalmist says, God has done this. O salmista está dizendo, Deus fez isto. And because of these actual truths about God, we respond by glorifying Him. Então, por causa dessas maravilhosas verdades acerca de Deus, a nossa reação é cultuar a Ele. Our God is not a creation of our own minds. O nosso Deus não é uma criação da nossa própria mente. He has acted in time and space. Ele agiu no tempo e no espaço. Our worship is a response to Him because He is a certain way. A nossa adoração é uma réplica a isso porque Deus existe de uma certa forma. We do not create Him with our worship. Nós não o criamos através de como nós o cultuamos. He is not like some black and white outline Ele não é como aquele desenho de criança em branco e preto, which we color in any way we want with whatever crayons we want to use. que nós pegamos o lápis colorido e nós preenchemos a cor que bem entendemos naquelas linhas. He is independent of us and real. Ele existe independente de nós, ele é real. In fact, so independent and real is our God that verse 3 shows His magnificent independence. Aliás, Deus é tão independente de nós que o versículo 3 mostra quão magnífica essa independência que Ele tem. Look at verse 3. Veja o versículo 3. But our God is in heaven, He does whatever He pleases. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. And what that means is God is a sovereign God. O que isso significa é que Deus é um Deus soberano. He does what He pleases whether or not men worship Him. Ele faz o que Ele bem entende, adorem-no os homens ou não. He does not come into being when we worship Him. Ele não passa a existir quando nós o cultuamos, o adoramos. He's not a figment of our imagination made up to give ourselves glory. Ele não é uma invenção da nossa imaginação bolada para trazer glória para nós mesmos. The psalmist says, our God is so sovereign, so free, so independent. O salmista diz que Deus é tão soberano, tão livre, tão independente, That glory is what we want to give to Him. que glória é o que nós queremos atribuir a Ele. He doesn't need it. Ele não precisa disso, He doesn't need us, Ele não precisa de nós, but He invites us. mas Ele nos convida a isso. The Christian church worships God because of who He is and what He has done. A igreja cristã cultua ao Senhor por quem Ele é e pelo que Ele tem feito.
We do not worship ourselves. Nós não adoramos a nós mesmos. We do not worship our worship. Nós não adoramos o nosso cultuar. We don't imagine we're in the position of benefactor and God is our beneficiary. Nós não nos imaginamos na posição de benfeitores e Deus na posição de nosso beneficiário. We humbly, gladly respond to who God is. Nós humildemente, alegremente reagimos a quem Deus é. But by contrast, the world makes different gods. Mas em contraste a isso, o mundo elabora ídolos os mais diferentes. Verse 4 tells us that the unbelievers make their own O gods. versículo 4 diz para nós que o incrédulo, ele cria os seus próprios ídolos. They do not worship somebody who is, they bring into being the gods they wish to worship. Eles não adoram alguém que já existe, eles trazem à existência ídolos que sejam conforme o que eles querem cultuar. And verses 5 through 7 tell us the gods of the world have the appearance of life, but are lifeless. E os versículos 5 a 7 dizem para nós que os ídolos desse mundo, os deuses desse mundo, têm a aparência de vida, mas eles são destituídos de vida. They resemble people, but are dead. Eles se parecem com gente, mas eles estão mortos. And unbelievers do this so that they can glory in themselves. E os incrédulos fazem isso para que eles possam se gloriar em si mesmos. See, when man invents his own religion, Quando o homem concebe a sua própria religião, he doesn't make it impossible or inconvenient for himself. ele não faz dessa religião uma prática impossível, uma prática que seja inconveniente para ele. He makes it easy, or at least doable. Ele faz com que essa religiosidade, essa religião seja algo simples, algo factível para ele. He also makes sure the worship is fun or familiar. E ele também se certifica que esse cultuar é algo que é gostoso para ele, que é familiar para ele. He makes gods in his own image, Ele cria deuses na sua própria imagem, and then he worships them in the way he enjoys. e aí ele cultua esses ídolos da forma que ele curte mais cultuar. See, in the time of ancient Israel, Na época de Israel, em seus primórdios, the surrounding nations had invented Baal and Ashtoreth. os povos vizinhos haviam inventado Baal e Astarote. Since the Canaanites were a people of the land, Já que os cananeus eram o povo da terra, originário da terra, they wanted gods who could control the rain and the fertility of the earth. eles eram povos que queriam deuses que pudessem controlar os ciclos de chuva e a fertilidade da terra. So they came up with Baal, the god of the sky, and Ashtoreth, the god of fertility. the Então goddess. eles inventaram Baal como deus do céu e Astarote como a deusa da fertilidade. So when you want rain, Baal needs to sleep with Ashtoreth, and then you'll have rain and good crops. Então, quando você quer obter chuva, Baal precisa ir para a cama com Astarote. E aí você vai obter chuva e boa colheita. But how do you get Baal to do that? Mas como é que você consegue que Baal faça isso? You go to the high places, Você vai para os lugares altos, which were their places of worship, que eram os lugares de adoração and deles, you perform acts of immorality, e você ali realiza atos de imoralidade. which will arouse Baal. Isso vai ouriçar Baal. So what do we have at the end of the day? Então, o que nós temos no final das contas? We get rain, Nós recebemos chuva, we get food, nós recebemos comida, we get illicit pleasure for the worshippers. e nós recebemos prazeres ilícitos para os cultuadores, os adoradores. That's what the world does. É isso que o mundo faz. It makes gods to suit itself, Ele cria ídolos que se encaixem nas suas necessidades, gods to serve self, que estejam dispostos a servir o eu, gods whose worship enables what we saw last night, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. deuses ou ídolos que facilitem o que nós vimos ontem à noite, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. And in the end, the worshippers are still giving glory to themselves. Então, no fim das contas, o que os adoradores estão fazendo é trazendo glória para si mesmos. Their gods are lifeless and dead, they're their own creations.
Os deuses deles, os ídolos deles são destituídos de vida, são a própria criação deles. So their worship is actually about self-glory. Então, a adoração deles, de fato, diz respeito à glória dada a eles mesmos. But what does verse 1 say? Mas o que o versículo 1 diz? Not unto us. Não a nós, Senhor. See, the world system in our day doesn't worship Baal and Ashtoreth. O sistema mundano dos nossos dias não cultua mais Baal e Astarote. Yes, there are plenty of false religions and false gods. Há muitas falsas religiões, falsos deuses e ídolos. But I want you to think about broader secular culture. Mas eu quero que você pense na cultura mundana num sentido mais amplo. What are the gods of our culture made with men's hands that people worship and adore? Quais são os deuses, os ídolos da nossa cultura que os homens fazem com as suas próprias mãos e com a sua própria imaginação para serem adorados? Really, secular culture worships the God of self. Na verdade, a cultura secular hoje adora o Deus chamado eu. All the consumerism and the glamour and the celebrityism is all about me. Todo o consumismo, todo o glamour, todo o cultuar de celebridades, isso diz respeito a mim. The obsession with fashion and health and jewelry and gadgets and status, when they're idolized, it's all about desirable me. Toda a obsessão com você estar em forma, você ter saúde, você ter beleza, a questão da moda, a questão das joias, a questão do status, do símbolo de status que você tem. Quando isso se torna um ídolo, isso diz respeito ao eu desejável. And the talk shows and the magazines preach the gospel of self. Então esses programas de entrevistas, esses shows, eles falam a respeito do evangelho do eu. Love yourself, be true to yourself. Ame-se a si mesmo, respeite a si mesmo, Respect yourself. seja verdadeiro com você mesmo, Be true to number one. seja fiel ao número 1. Give the mirror a hug. E dê um abraço nesse número 1. Massage your inner person. Ou seja, massageie o seu ser interior. But it's still the old formula. Mas ainda é aquela velha fórmula. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. And all those three are about pleasing self, E tudo isso diz respeito a agradar o eu. being independent of God, Sendo independentes de Deus, and being the object of worship. sendo o objeto da adoração. And just as the Canaanites set up gods that were advantageous to themselves, E assim como os cananeus criaram deuses que eram vantajosos para eles, so modern man creates gods that serve self. assim o homem moderno, ele cria deuses, ele cria ídolos para servir o seu eu. Now I think we all know this, Eu sei que todos nós conhecemos essa realidade, but the whole point of thinking about the pilgrim church mas a questão de ser igreja peregrina is that we don't allow the world to shape us and put us in its mold. é que nós não permitimos que o mundo nos molde e nos ponha dentro da sua forma. We must not absorb the world's self-worship and bring it into the church. Nós não podemos absorver o culto da autoadoração promovido para o mundo e trazer esse culto para dentro da igreja. Well, how would we do that? Como é que nós faríamos isso? Well, we could come to corporate worship Nós podemos chegar a essa adoração corporativa, esse culto corporativo, and think that the main idea is to come away feeling good about ourselves. e nos iludirmos a ponto de pensar que nós temos que sair de lá nos sentindo bem. We could approach the church's worship Nós poderíamos chegar naquele culto na igreja and judge it by how much did I enjoy it? e julgar esse culto pelo prisma de quanto eu curti esse culto. How familiar did it seem to me? Quão familiar esse culto foi para o meu coração. And we could walk out saying things like, E nós poderíamos sair dali dizendo coisas assim do tipo: you know, I didn't get much out of that service. eu não curti muito esse culto não.
We could do it by coming to church and feeling offended that people didn't make a big deal over us. Nós podemos chegar na igreja, podemos fazer isso, nos irritando pelo fato de que as pessoas não nos deram muita importância. But not unto us be the glory. Mas não a nós, Senhor, seja a glória. We could make and sing songs that pretend to be about God, but are actually about us. Nós podemos até cantar músicas que pretensamente são a respeito de Deus, mas no fundo elas são a respeito de nós. There was an Anglican theologian by the name of Henry Liddon. Houve um teólogo anglicano chamado Henry Liddon. He wrote these words not in 2015, but in the 19th century. Ele escreveu as seguintes palavras não em 2015, mas no século 19. Listen to what he said. Ouçam o que ele diz. Look at a modern hymn. Olhe para um hino moderno. It is, as a rule, full of man, Ele é, como regra, cheio do homem, full of his wants, cheio dos desejos do homem, of his aspirations, cheio das aspirações, of his anticipations, das expectativas desse of homem, his hopes, das suas esperanças, of his fears, dos seus medos, full of his religious self, if you will, cheio do seu eu religioso, por assim dizer, but still full of self. mas ainda assim cheio do eu. And then he says, Aí ele diz, but read an ancient hymn. mas leia um hino antigo. It is, as a rule, full of God. Esse hino, como via de regra, é cheio de Deus, Full of his awesome nature, cheio da sua natureza que impunha temor, of his wonderful attributes. dos seus maravilhosos atributos, It's full of his eternal Son, cheio do seu Filho eterno, of his acts, of his sufferings, dos atos dele, do sofrimento dele, of his triumphs and of his majesty. dos seus triunfos e da sua majestade. A lot of songs today say that we're singing about God, Muitos dos cânticos hoje dizem que nós estamos cantando sobre Deus, but if you look closely, we're singing about our singing. mas na verdade nós estamos cantando sobre o nosso cantar. And again, not unto us be the glory, Lord. Mais uma vez, não a nós, Senhor, seja a glória. Another huge way we could do this is to turn worship into therapy. Uma das principais formas para esse cultuar errado é transformando a nossa adoração em terapia. And so the whole experience of worship is no longer about encountering our Creator in awe and reverence, Então, toda a experiência do cultuar não é mais um encontro com o nosso Criador em admiração e reverência pelo que Ele fez, but experiencing healing for our brokenness, mas experimentando cura para aquilo que nos machuca, or help for our troubles, ou ajuda para as nossas dificuldades, or encouragement for our personal pain. ou encorajamento para as dores pessoais que sentimos. God is a means to my end, Deus vira um meio para o meu fim, the end of me feeling better about myself. o fim de eu me sentir bem comigo mesmo. See, this again is all about us. Novamente, tudo diz respeito a nós. Worldly worship wallows in its own emotions. O cultuar mundano, ele nada nas suas próprias emoções. We love how deeply we feel. Nós gostamos de quão profundamente nós curtimos como nós nos sentimos. We use God as a springboard to get to some place of ecstasy. Nós usamos Deus como um trampolim para atingir um certo êxtase. Many times I've heard an unbeliever come up and talk to me. Muitas vezes eu ouvi incrédulos chegarem para mim e dizerem mais ou menos o seguinte. Sometimes after a funeral where they've been in church for the first time, Talvez depois de um funeral ou quando eles vieram à igreja pela primeira vez. and they'll almost always say this: E geralmente eles dizem o seguinte: thank you, that was so inspirational. muito obrigado, foi tão inspirativo, That was so uplifting. foi tão exaltador do meu interior. See, for the unbeliever, it's all still about my inspiration. Porque para o incrédulo, tudo diz respeito à minha inspiração. But for the Pilgrim Church,
Mas para a igreja peregrina, the object is God. o objeto é sempre Deus. In English, we have the term narcissism, No português nós temos o termo narcisismo, from the Greek legend of Narcissus. da lenda grega a respeito de Narciso. If you know the legend, Narcissus was a beautiful, handsome young man. Se você conhece a lenda, Narciso era um jovem muito belo, muito bem apanhado, But he was very proud and arrogant. mas ele era muito orgulhoso, muito arrogante. He loved people loving him, Ele curtia que as pessoas o amassem, but he didn't love others. mas ele não amava os outros. And he hadn't seen his own face. E ele ainda não havia visto o seu próprio rosto. But one day he was led to a pool of water where he saw his own face. Mas um certo dia ele chegou num lugar onde havia, onde havia água, e ali ele viu o seu rosto resplandecido na água. And not realizing it was himself, he fell in love with the face. E sem reconhecer que era o seu próprio rosto, ele se apaixonou por esse rosto. He thought it was some kind of water spirit. Ele achava que era um espírito que brotava da água. And he bent down to kiss it. E ele se inclinou para tentar beijar esse espírito. But then it disappeared when he disturbed the water. Mas esse espírito, por assim dizer, desapareceu quando a água ficou turvada. And he fell so in love with the face in the water E ele ficou tão apaixonado por aquele rosto que ele viu na água, that he chose to stay there and die in frustration and grief. que ele escolheu ficar ali e morrer em frustração e em dor, Not being able to kiss the one that he saw reflected in the water. não sendo capaz de beijar aquele que na verdade era reflexo dele mesmo na água. And when today we talk about narcissism, E quando nós falamos sobre narcisismo hoje, we almost mean the same thing. nós queremos dizer a mesma coisa. People so in love with themselves, As pessoas estão tão apaixonadas por si mesmas, in love with their own feelings, apaixonadas por seus próprios sentimentos, in love with their own expressiveness. apaixonadas pela própria maneira que se expressam. I suggest today there are many people who go to church and think they're worshiping, Eu quero sugerir que há muita gente que hoje em dia vai para a igreja achando que vai lá para cultuar, but they are loving their own experience. mas eles estão amando a sua própria experiência, isso sim. They are enjoying the mirror in the name of Jesus. Eles estão curtindo a imagem no espelho em nome de Jesus. Pilgrim worship is worship of God, not of ourselves. A adoração peregrina é o cultuar de Deus, não o cultuar de nós mesmos. That's the right object. Ele é o objeto correto de adoração. But once we have that understanding, Uma vez que nós temos isso bem compreendido, we then need to have the right approach. nós temos que aí ter a abordagem correta. So I want you to see the second principle in Psalm 29. Então eu quero que nós olhemos para o segundo princípio que está no Salmo 29. Let's read Psalm 29, verse 1 and 2. Salmo 29, 1 e 2. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Here's the second principle. Esse é o segundo princípio. Pilgrim worship is adoration, not amusement. Cultuar peregrino é adoração, não é divertimento. So as pilgrims, the object of our worship is different, Como peregrinos, o objeto do nosso cultuar é diferente, but the approach of our worship is different too. mas a abordagem do nosso cultuar também é diferente. Here in Psalm 29, we are told that worship is actually a transaction. O Salmo 29 diz para nós que, na verdade, o cultuar é uma transação. Notice in verse 2 we read that God has glory that is due to him. Repare que o versículo 2 diz que Deus tem glória, tem honra e beleza que são devidas a Ele. If something is due, we mean it is owing. Se algo é devido, isso significa que estamos em débito. It has the right.
Então, esse a quem devemos tem direitos. God's person has worship due to him. Então, a pessoa de Deus tem esse culto que é devido a Ele. His splendor and his beauty ought to cause every living thing to owe him our praise and adoration. Então, o seu esplendor, a sua beleza devem causar em todo ser vivente que se sintam em débito de honrá-lo, de cultuá-lo, de adorá-lo. And once again, God is a certain way, so everyone ought to admire and adore him. Então, Deus, ele existe de uma certa forma, então todos devem admirá-lo e adorá-lo por quem ele é. The worship of the Pilgrim Church is all about finding out who God is. O adorar, o cultuar da igreja peregrina diz respeito a descobrir quem Deus é. So that we know why he is due our admiration and adoration. Para que nós saibamos o porquê é devida a Ele a nossa adoração, a nossa admiração. So here's one of the ways that you know you're worshiping like the Pilgrim Church. Então, esta forma que eu vou passar para vocês agora é uma forma que nós sabemos que estamos adotando como deve ser na igreja peregrina. A large section of our worship is an examination of God. Boa parte do nosso culto é um examinar de quem Deus é. We are to be studying God, Nós temos que estar estudando a Deus, considering, analyzing, scrutinizing the Word of God, considerando, analisando, inspecionando a palavra de Deus, which reveals the person and works of God. que revela a pessoa e as obras de Deus. Why do we do that? Por que fazemos isso? Because we want to know who He really is, Porque nós queremos saber quem Ele realmente é, so that we will admire Him and adore Him. de forma que nós o admiremos, nós o adoremos, By careful, sustained, patient examination, por um exame cuidadoso, meticuloso, paciente. we come to see who He is, and we then admire and respond with the glory due to His name. Nós acabamos percebendo quem Ele é e com isso nós percebemos a admiração e reagimos com a glória que é devida ao nome dEle. You cannot adore what you don't admire, Você não pode adorar, cultuar aquilo que você não admira. and you cannot admire what you don't understand. E você não pode admirar aquilo que você não entende. And this is why Christian worship includes the careful exegesis and exposition of the Word of God. E é por isso então que o cultuar cristão requer uma exegese, uma exposição cuidadosa da palavra de Deus. The reason we don't do a 10-minute sermon and an hour of singing is that we know we must study and learn and understand and then respond. O motivo pelo qual nós não temos uma mensagem, um sermão de 10 minutos, e nós passamos 1 hora cantando, é porque nós sabemos que nós precisamos estudar, aprender, compreender e aí reagir. See, if we don't take the time to study hard and learn well and give our patient attention, Se nós não tomarmos tempo para estudar arduamente, para aprender bem, para dar a nossa atenção paciente, a nossa humilde recepção, then we will be like what Jesus said of the Samaritans when He said, "You worship what you do not know." nós seremos como os samaritanos a respeito de quem Jesus disse: vós adorais o que não conheceis. Our worship is both in spirit, inward and genuine, A nossa adoração é tanto em espírito, ou seja, interior e genuína, and in truth, rooted in God's word, a response to revelation. e em verdade, ou seja, arraigada na palavra de Deus, uma resposta à revelação que Deus nos deu. So Christian worship involves some of the most serious thinking. Então, a adoração cristã inclui, o cultuar cristão envolve um pensar muito sério, Careful examination and clear thought and deep study. um exame cuidadoso, um estudo profundo. Now let's compare that approach with how the world worships its gods. Vamos comparar essa adoração, esse cultuar, em como o mundo cultua os seus ídolos.
The world worships its gods not with examination and admiration, O mundo não cultua os seus ídolos com exame cuidadoso e com admiração, but with entertainment and amusement. mas com entretenimento e com fascínio. Entertainment, whether it be television and movies, O entretenimento, seja televisão, sejam filmes, whether it be pop music, seja a música popular whether it be some other form, ou qualquer outra forma, is a very different experience to admiration. é uma experiência muito diferente do admirar. First, it's not asking you to study or examine or engage and respond. Em primeiro lugar, ele não pede que você estude, que você examine, que você se engaje e que você aí reaja. It's the very opposite. É justamente o oposto. It wants you to be as passive as possible, Ele quer que você seja tão passível quanto possível. a pure spectator, Um simples espectador, where you disengage your powers of examination and you just absorb. onde você desliga os seus poderes de examinar e você simplesmente absorve como uma esponja. Second, entertainment is all about a performance that someone puts on. Em segundo lugar, o entretenimento diz respeito a uma performance que alguém monta diante dos seus olhos, Which we then absorb for our own fun. que aí nós absorvemos para o nosso próprio deleite. In some ways, the whole thing is unreal. Em diversas formas, a coisa toda não é real. It's a game, it's a show. É um jogo que nós jogamos, é um show montado. And third, entertainment is shaped by what is popular. E em terceiro lugar, o entretenimento é moldado naquilo que é popular, What is enjoyed by the most people, what will sell the most tickets. o que é curtido pela maioria de pessoas, o que vai vender mais bilhetes de entrada. It's fickle. É uma coisa simplesmente fingida, It's not shaped by the beauty of one thing. não é moldada na beleza de uma certa coisa, It's shaped by the lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. porque ela é moldada na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida. I think for most people in the world, entertainment is like a drug. Para a maioria das pessoas no mundo, o entretenimento é como uma droga. They cannot imagine life without the distractions and diversions of popular entertainment. Eles não conseguem imaginar a vida sem as diversões e as distrações do entretenimento popular. I'm not saying these things are always wrong or always forbidden to Christians. Eu não estou dizendo que todas essas coisas estão todas erradas e nem que todas estão completamente proibidas para o cristão. But as pilgrims, we have to be aware of how amusement can come into the church and substitute for worship. Mas como peregrinos, nós temos que estar atentos de quanto a diversão pode entrar dentro da igreja e acabar substituindo o genuíno cultuar. In his book Ashamed of the Gospel, John MacArthur describes what is becoming popular in the churches. No seu livro Com Vergonha do Evangelho, John MacArthur descreve o que está se tornando popular dentro de igrejas. So here's the list. E veja a lista que ele dá para nós. Stage wrestling matches, Lutas no palco, pie fights, lutas de atirar torta na cara um do outro, punk rockers, roqueiros punk, rappers and any other form of secular music used to perform some kind of vaguely gospel song. aqueles cantores de rap ou qualquer forma de música secular usados para vagamente representar o evangelho. Ventriloquist dummies, Ventrílocos, dancers, dançarinos, weightlifters, levantadores de peso, knife throwers, atiradores de faca, bodybuilders, construidores de músculos, comedians, comediantes, clowns, palhaços, jugglers, go ahead. I don't know what jugglers are. Ok, equilibristas, desculpe. show business celebrities, Celebridades do show business, prominent businessmen or politician or sportsmen giving their testimonies, homens de negócio conhecidos, políticos, jogadores que são famosos dando seu testemunho, restaurants,
restaurantes, ballrooms, salas de jogos, roller skater rinks, rinques de patinação, special effects systems that produce smoke, fire, sparks, and laser lights. Sistemas de efeitos especiais que geram fumaça, fogo, fagulhas. What is this? O que é isso, gente? It is entertainment. Isso é entretenimento. It's the church foolishly thinking that amusement and worship can be combined. É a igreja tolamente imaginando que diversão e cultuar podem ser mesclados. It's thinking that if people feel amused and entertained in church, É pensar que as pessoas, quando elas se sentem divertidas e entretidas dentro da then it means igreja, they'll be happy with God. isso significa que elas estarão bem com Deus. Do you remember what God told Israel to do with the Canaanite high places? Vocês se lembram o que Deus disse para Israel fazer com os altos cananeus? He told Israel to demolish them. Ele disse para Israel destruí-los. And you know they were usually beautiful places. E normalmente eles eram lugares muito belos. They were often built in a grove of trees. Eram construídos onde havia muitas árvores bonitas. They were quite picturesque. Eram pitorescos os Shady. lugares. Eram cheios de uma sombra There agradável. was sometimes beautiful masonry. E muitas vezes havia construções muito elaboradas, bonitas ali. But they had been used for wickedness. Mas eles eram usados para impiedade. And God did not tell Israel to just co-opt those places and use them to worship Him. E Deus não disse para eles tomarem conta desses lugares e usarem esses lugares para glorificá-lo. He knew that the very form of Canaanite worship was corrupt. Ele sabia que a forma da adoração dos cananeus era corrupta. And using the high places would distort His worship. E usar esses altos haveria de distorcer o cultuar devido a Deus. And as we read through the accounts of the kings of Israel and Judah, E quando nós lemos as narrativas acerca dos reis de Israel e de Judá, we find out that they continue to worship on the high places. nós descobrimos que eles continuaram adorando nos lugares altos. Only two kings, Hezekiah and Josiah, actually removed them. Somente 2 reis, Ezequias e Josias, removeram os altos. God does not call the church to take the high places of our culture and worship Him upon them. Deus não nos chama para assumir os lugares altos da nossa cultura e adorar a Deus, cultuar a Deus neles. He doesn't say find every popular form of amusement and entertainment and create Christian versions of them. Deus não diz, descubram toda sorte popular de entretenimento, de divertimento e aí usem isso com versões cristãs. That's because pilgrim worship is about adoration and admiration, not amusement. Porque a adoração peregrina diz respeito à admiração e à adoração e não a respeito de diversão. Our worship is about valuing God for who He is. O nosso cultuar diz respeito a valorizar a Deus por quem Ele é, Esteeming Him rightly, estimando-o corretamente. not about feeling amused in His name. Não diz respeito a nos sentirmos divertidos em seu nome. About 50 years ago, Há cerca de 50 anos, a man by the name of A.W. Tozer um homem chamado A.W. Tozer said the following: disse o seguinte: a church fed on entertainment is no New Testament church at all. uma igreja que se alimenta de entretenimento não é uma igreja neotestamentária de forma alguma. The desire for surface stimulation is a sure mark of the fallen nature. O desejo por estímulo superficial é uma marca correta da natureza caída. The very thing Christ died to deliver us from. Ou seja, aquilo pelo que Jesus morreu para nos livrar dela. A curious crowd of baptized worldlings Uma multidão curiosa de mundanos batizados, waiting each Sunday for the quasi-religious needle to give them a lift. aguardando dominicalmente por aquela agulha estimuladora da quase religião que vai dar para eles aquela sensação de uma viagem.
bears no relation whatsoever to a true assembly of Christian believers. não tem qualquer relação com um verdadeiro reunir de crentes cristãos. And that its members protest their undying faith in the Bible doesn't change things any. E o fato de seus membros protestarem sobre uma fé que não morre na Bíblia não muda nada. Not everyone that says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Porque a Bíblia diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, But he that does the will of my Father which is in heaven. mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Now, using popular entertainments and amusements is like using candy floss as a main course for a meal. Usar o entretenimento e a música pop para cultuar a Deus é a mesma coisa que você usar a cobertura de doce para ser o prato principal da sua refeição. It's sweet and easy to process, É doce, é fácil de você mastigar, very immediate, very obvious, very accessible, muito imediato, muito acessível, muito familiar para o gosto, but without any of the richness of taste of a real meal of good food. mas sem aquele gosto real de uma refeição como ela deve ser. Candy floss cannot carry the weight of a seriously good meal. Então, o cobertura de doce não pode carregar em si o gosto, a satisfação de uma refeição completa. And pop music, pop entertainment is the same. Então, a música pop, o entretenimento é a mesma coisa. Very catchy, very simple, very familiar, Muito cativante, muito familiar, muito simples, very immediate, muito imediato, but without any depth or richness to carry the weight of worship. mas sem qualquer profundidade, sem qualquer riqueza para carregar consigo o peso da verdadeira adoração. And God is trivialized, Deus é trivializado and através disso. man's abilities to worship are weakened. E as capacidades humanas para cultuar são enfraquecidas por esse meio. See, pilgrim worship is a lot more like the experience of trying to understand serious and beautiful music. Porque a adoração peregrina é muito semelhante à experiência de procurar entender uma música bonita, uma música séria. It's more like studying beautiful art or architecture or reading a beautiful poem or literature. Mas se parece com o estudo das belas artes, da arquitetura, ou de o ler de um poema bonito. It's a lot more like that than it is the experience of being amused or entertained. É muito mais parecido com essas coisas do que é simplesmente você ser entretido ou ser divertido. Again, I'm not saying there's no place for entertainment in your life. Eu não estou dizendo com isso que não há lugar para entretenimento na sua vida. I am saying don't expect worship to be entertainment. Eu estou dizendo para você, não espere que o cultuar seja entretenimento. And don't make a diet out of entertainment. E não faça do entretenimento a sua dieta espiritual. Pilgrim worship is about God, not about us. O cultuar peregrino diz respeito a Deus, não diz respeito a nós. That's the right object of worship. Ele é o objeto correto da adoração. Pilgrim worship is adoration, not amusement. O cultuar peregrino é adoração, não é diversão. That's the right approach of worship. Essa é a abordagem correta ao cultuar. If you have the right object and the right approach, Se você tiver o objeto correto e a abordagem correta, then thirdly, that leads to the right response. isso vai conduzir você à reação correta. Look at verse 2 of Psalm 29. Veja o versículo 2 do Salmo 29. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Our object of worship is different, our approach is different, and our expression is different. O nosso objeto de adoração, de culto é diferente, a nossa abordagem é diferente e a nossa expressão é diferente.
The psalmist here says God is to be worshipped in the beauty of holiness. O salmista diz aqui que o Senhor deve ser adorado na beleza da santidade. The worship is to have a beautiful character, A adoração, o cultuar deve ter um caráter muito belo, a holy character. um caráter santo. The outward form and shape of our adoration cannot be the same as the world. A forma da nossa adoração exterior não deve ser igual à do mundo. The delight must be different because the gods are different. O deleite deve ser diferente porque os deuses são diferentes. The writer to the Hebrews tells us about the expression or the character of Christian worship. O escritor aos Hebreus nos fala do caráter da adoração cristã. He says in Hebrews 12, verse 28 and 29, the following. Ele diz o seguinte em Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. So we could say the third principle is pilgrim worship is reverent, not revelry. Nós podemos dizer que o cultuar peregrino é reverente, não é trivialidade, não é bagunça. And the word for serve here in the Greek is the word which means service of worship. E a palavra servir aqui no grego é a mesma palavra para serviço, para cultuar. And what is the acceptable service of worship? Qual é o culto aceitável a Deus? Reverence and godly fear. Reverência e temor de Deus. Christian worship worships in the beauty of holiness, Então nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade, with soberness, dignity, joy, gladness, but all in reverence. mas com reverência nós temos uma atitude sóbria, uma atitude digna, alegria, gratidão, tudo com reverência. See, different gods, different approaches, and so different expressions. Então, deuses diferentes, abordagens diferentes, expressões diferentes. When the world worships self, it does so through entertainment. Quando o mundo adora o eu, ele faz isso através do entretenimento. And so the expression is in keeping with the lust of the flesh. Então, a expressão disso diz respeito a andar em paralelo com a concupiscência da carne. Look at an example in 1 Peter chapter 4 and verse 3. Vejam um exemplo disso em 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Revelries. Let me give you a Greek lectionary definition of the word translated revelry in the Bible. Eu quero dar para você uma... let me see where the word revelry is so I get the right word. Okay, revelry is after drunkenness. It's idolatries in Portuguese. Is that what it can be? No, idolatry is lost. Okay. It's the one before It's before drinking. orgies. Mm-hmm. Is that the word? Ok. Em português a palavra é orgias, está numa ordem diferente aqui na Bíblia, então eu me confundi um pouco. Here's a Greek lectionary definition of that word. Uma definição do léxico grego dessa palavra orgia. A nocturnal and riotous procession Uma procissão noturna e cheia de bagunça, of half-drunken and frolicsome fellows who after supper parade through the streets, de homens meio bêbados e completamente perdidos nos seus objetivos, que depois do jantar passeiam pelas cidades, pelas ruas, with torches and music in honor of Bacchus, the god of wine, que percorrem as ruas com tochas e com música em honra ao deus Baco,
and sing and play before the houses of their male and female friends. Ou de outra divindade, e cantam e tocam diante da casa de seus amigos, homens ou mulheres. That sounds pretty familiar, doesn't it? Isso soa um tanto quanto familiar, não soa? Sounds like what the world calls a great party. Parece com aquilo que o mundo chama de um Plenty. grande carnaval. Plenty of sensuality, Muita sensualidade, self-indulgence, autoindulgência, obscenity, obscenidades, amusement. divertimento. Sounds like an outward expression of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Parece uma expressão externa de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Now let's take that definition Vamos pegar essa definição and put it in the hands of those who say we must be like the world to win the world. e colocar na mão daqueles que dizem que nós temos que ser como o mundo para ganhar o mundo. They tell us we must redeem the culture. Eles dizem que nós temos que redimir a cultura. So it would sound like this: Então a coisa teria mais ou menos o seguinte aspecto: a nocturnal and riotous procession uma procissão noturna e bagunceira of half-drunken and frolicsome fellows de homens meio bêbados e bagunceiros no seu comportamento, who after supper parade through the streets que depois de um jantar fazem uma procissão pelas ruas with torches and music in honor of Jesus. com tochas e música em honra ao nome de Jesus. No, it doesn't work that way. Não funciona, não é mesmo? We do not take the world's expressions of their lusts and adopt them. Nós não pegamos as expressões de concupiscência do mundo e nós as adotamos. We don't co-opt them for Christian worship. Nós não as cooptamos para que seja o culto cristão. God has always wanted his people to know Sempre Deus quis que seu povo soubesse that the actual expression of worship matters. que a verdadeira expressão do cultuar, do adorar, faz diferença sim. Remember in Leviticus chapter 10, Vocês se lembram em Levítico 10, we have the sons of Aaron, os filhos de Arão, and almost on the first day on the job they get consumed by fire. e quase no primeiro dia que eles estão trabalhando no seu ofício, eles são consumidos por fogo. Now Nadab and Abihu were not outright idolaters. Nadab e Abiú não eram idólatras declarados. We trust they understood they were approaching God, Nós cremos que eles entendiam que eles estavam se aproximando de Deus, but what they presented to God, the actual expression of worship, was deficient. mas o que eles apresentaram a Deus, a expressão em si da sua adoração, do seu cultuar, foi deficiente. God calls it strange fire, Deus chamou isso de fogo estranho, fire that had not been commanded. fogo que não havia sido ordenado por Ele. Now we could argue, hey, fire is fire, Nós poderíamos argumentar, Deus, fogo é fogo, but not to God. não para Deus. The fire was supposed to be kindled in a particular way and brought from a particular altar. O fogo tinha que ser trabalhado ou ouriçado, vamos dizer, de uma certa forma, e tinha que ser vindo de um altar específico. And there God says to Israel, you are not free to improvise and to innovate when it comes to worshiping me. Deus está dizendo com isso, vocês não são livres para improvisar, para inovar, quando o que está em jogo é o culto que vocês prestam a mim. We don't get to go to the world and borrow their expressions Nós não temos a liberdade de ir para o mundo e emprestar a sua forma de expressar o culto and then present them on God's altar simply because we're sincere. e apresentar isso diante do altar de Deus simplesmente porque somos sinceros. We approach God with a unique kind of reverence Nós nos aproximamos de Deus com um temor único, peculiar, because He is unique. porque Ele é único. That's what holy means. Isso é o que significa santo. We don't
use the strange fire of the world's expressions of worship and put them on the altar. Nós não usamos o fogo estranho das expressões de adoração do mundo e as colocamos no altar de Deus. We do not seek to redeem revelry. Nós não procuramos redimir as orgias. We don't redeem narcissism. Nós não redimimos o gnosticismo. We don't redeem lewdness. Nós não, o narcisismo, lewdness, I'm sorry, Kind of immorality. a imoralidade. We do not worship God on the high places using the evil worship of the Canaanites and then offer it to Yahweh. Nós não adoramos a Deus nos lugares altos usando aquela adoração maligna dos cananeus e aí nós oferecemos isso a Yahvé. Charles Spurgeon said, "It is idolatry to worship the true God by a wrong method." Charles Spurgeon disse o seguinte: é idolatria adorar o Deus verdadeiro com o método errado. But that's what's happening today, isn't it? Mas é o que está acontecendo hoje, não é mesmo? The evangelical church is so obsessed with relating to people and with popularity A igreja evangélica de hoje está tão obcecada com relacionar-se com pessoas, com tornar o evangelho popular, so obsessed with familiarity and relevance tão obcecada com familiaridade, com relevância, that it uncritically imitates the world in its worship expressions. que imita o mundo de forma não crítica nas suas formas de adoração. It turns sermons into motivational talks. Ele transforma sermões em falas motivacionais. It brings theater and movie into the sanctuary. Ele traz o teatro e os filmes para dentro do santuário. It turns the service into a show. Transforma o culto num show. It plays all the cards of the world. Ele joga com todas as cartas que o mundo joga. Entertainment, Entretenimento, celebrity, celebridades, sexual appeal. Apelo sexual. It turns worship into entertainment products to be purchased by religious consumers. Ele transforma a adoração num produto do entretenimento a ser comprado pelos consumidores religiosos. It looks to pop music to become the vehicle for worship. Ele olha para a música pop como sendo veículo para a adoração, para o cultuar. And the result is worshipers turn into spectators. E como resultado disso, adoradores, cultuadores se transformam em espectadores. Admirers and adorers become religious consumers. Admiradores e adoradores se transformam em consumidores religiosos, Shopping for the best entertainment. fazendo as suas compras na internet pelo melhor entretenimento. And the more the church does this, E quanto mais a igreja faz isso, the weaker people get at truly worshiping. mais fracas as pessoas se tornam quanto ao verdadeiro cultuar a Deus. They begin to mistake selfish revelry as worshipful reverence. Eles acabam confundindo as orgias pessoais egoístas como sendo reverência de culto. Towards the end of Psalm 115, we read, "Those who make them are like them, so is everyone who trusts in them." No final do versículo do Salmo 115, no trecho que nós lemos, falando dos ídolos, o texto diz que aqueles que os fazem se tornam semelhante a eles porque confiam neles. People who make the idols in their own image, Os que fazem os ídolos, os fazem na sua própria imagem. and then they in turn come to resemble the idols they have made. E em troca disso, eles se parecem com os ídolos que eles fizeram, criaram. They become as lifeless and soulless and dull as their gods. Eles se tornam tão sem vida, tão sem expressão, tão sem alma, quanto esses deuses que eles criaram. That's why the vast majority of unbelievers you will meet, I think, are steadily becoming numb and unfeeling. É por isso que a grande maioria dos incrédulos que você e eu encontraremos estão se tornando cada dia mais sem qualquer sensibilidade para perceber as coisas. Estão se tornando como que quando um tecido do nosso corpo fica morto, necrosados.
But my friends, that should never happen in the church. Isso nunca deveria acontecer dentro da igreja. What a terrible thing when narcissism takes over in the church. Que coisa horrível quando o narcisismo toma conta da igreja. When people become dead and dull worshippers of self. Quando as pessoas se tornam adoradores mortos Always- apenas de si mesmos. Always hoping that next Sunday will be the drug to wake them up out of their boredom. Sempre esperando que no culto do próximo domingo lhes será servida a droga que vai fazer com que eles acordem da sua vida que já não tem mais propósito, que é completamente tediosa. Pilgrim worship is nothing revolutionary, A adoração peregrina não é nada revolucionária, but it is becoming more and more unusual. mas ela está se tornando cada dia mais incomum. It's very, very simple. Worship God, not self. That's the right object. É muito simples. Adore a Deus, não a si mesmo. Ele é o objeto da adoração. Worship by admiring and adoring Him, not by amusing yourself in His name. That's the right approach. Cultue a Deus admirando-o e adorando-o, não divertindo a si mesmo. Essa é a abordagem correta. And when you admire and adore, express it not with the revelry that expresses the world's lusts, E quando você admirar e adorar a Deus, expresse essa adoração não com as concupiscências do mundo, com as orgias do mundo, but express that adoration with the unique reverent joy that is fitting to God. mas expresse essa adoração com aquela alegria peculiar, única, que diz respeito à reverência a Deus. May God grow pilgrim worship in all of our churches. Que Deus se digne a fazer com que a adoração peregrina, o cultuar peregrino, cresça dentro das nossas igrejas. Amen. Amém.